Gente bonita, mestre Leider aqui falando. Nós estamos tendo um problema provisório com bateria, né? Então nosso celular nem está podendo ligar, de modo que os próximos vídeos serão gravados em estúdio. Esse é o planeta Terra. É a parte do planeta menos problemática que existe. Basicamente porque só tem água, né? Então isso ajuda a não ser problemático. Ajuda bastante. Se você só vê água, a gente não vê muitos problemas. Tem a Nova Zelândia aqui, né? Mas não chega a ser, né? Um problema. Enfim, mas nós falamos de geopolítica, então a gente tem que ir atrás do problema. Eu vou começar mostrando essa região aqui, ó. Fronteira tríplice entre a Federação Russa, a República Popular da China e a República Popular Democrática da Coreia. É um cantinho bem aqui, ó. Certo? Bem aqui. Tá vendo? Uma fronteira bem interessante, se eu for parar para pensar. Né? Isso aqui é Rússia. Isso aqui é República Popular Democrática da Coreia. E isso aqui é República Popular da China. Então tem uma vila que está praticamente, né, bem no meio mesmo, assim, entre a República Popular Democrática da Coreia e a Federação Russa. Por que eu estou mostrando nessa área? Porque a diplomacia ocidental, ela é profundamente hipócrita, absurdamente hipócrita, correto? E, bom, enquanto eu estou falando sobre isso, o Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, a República Federal da Alemanha, a República Francesa e os Estados Unidos da América estão mandando através da Turquia recados para a República Islâmica do Irã, para não fazer um ataque, para não ameaçar, para poupar o país cujo nome nós não podemos mencionar. E eu fico pensando aqui, cara, como assim? Esse país atacou uma embaixada da República Islâmica do Irã, atacou uma embaixada, olha só que loucura, num terceiro país, né? No caso a República Árabe da Síria, atacou uma embaixada e não quer retaliação, sabe? Fere o sândalo, pega o machado e fere o sândalo, mas não quer sair, ainda quer sair perfumado. Aí é fácil demais, né? Eu dou um tapa na cara e aí peço para os meus amigos falar para a pessoa que foi estapeada não responder à altura, né? Porque seria, sei lá, malvado. Sério, eu sinceramente, eu não consigo nem entender a lógica uma lógica dessa, cara, sinceramente. O que esse povo tem no lugar do cérebro ou da decência, né? E assim, eles deviam tanto defender as próprias populações, né? Você vê, os Estados Unidos estão com mais de 600 mil pessoas que não têm onde morar, estão nas ruas. Um número parecido no Reino Unido, um número também muito grande na Alemanha. Eles vão se preocupar com a gente deles, cara. Está tendo uma overdose de fentanil, né, nos Estados Unidos, mais de 100 mil pessoas foram adesividas no ano passado. Eles deviam estar preocupados com isso, sinceramente. Era com isso que eles deviam estar preocupados. Mas não, eles estão preocupados em livrar a cara de um Estado agressor. Por que tanta preocupação? Porque você pensa, é porque defendemos os valores. Não defende valor, não. Olha o que eles fizeram com a Síria, com a Líbia, com o Iraque, com o Afeganistão. Eles não estão preocupados com ninguém, não.
Sabe por que tanta vontade de defender um terceiro país? Sinceramente, por quê? Né? Por quê? Mas eu nem vou entrar nesse mérito. Na verdade, eu sei a resposta. E acho que você também sabe, só que a gente não pode falar, né? Porque a liberdade é só para dizer o que eles dizem que pode ser dito. A gente não pode passar disso. De toda forma, eu nem vou me atentar muito nisso. Eu quero que vocês continuem olhando essa tríplice fronteira entre a República Popular da China, a República Popular Democrática da Coreia e a Federação Russa. Por quê? Recentemente, a Rússia simplesmente anunciou um acordo comercial com a República Popular Democrática da Coreia. Então, nós vamos comprar coisas e vamos vender coisas. Como assim? É isso mesmo. A Coreia quer petróleo? Nós temos muito petróleo para vender. Coreia quer gás? Nós temos muito gás para vender. Nós precisamos de alguns minérios, de alguns metais. E a Coreia tem muito disso para vender. A Coreia tem muita munição, tem muita pólvora, tem tecidos, equipamentos tecnológicos. Então, por que não comprar? Vamos comprar. E vamos vender também. Ele falou, mas a Coreia está sancionada. Sancionada por quem? Pela ONU. Quem mais está sancionado pela ONU? Esse país aqui, ó. Vou mostrar quem mais está sancionado pela ONU. Esse país aqui. Esse país aqui está muito sancionado pela ONU. Tá vendo? Bom, esse país está sancionado pela ONU. Mas a Rússia pergunta: as sanções contra esse país aqui vale alguma coisa? Não, vale que o gato enterra na caixa de areia. Esse país aqui já cumpriu alguma resolução da ONU? Não, nunca cumpriu. Alguma punição real foi dada a esse país? Não, nunca foi dada. Então por que a República Popular Democrática da Coreia tem que sofrer com as sanções da ONU se elas só valem para a República Popular Democrática da Coreia? Elas não valem para aquele outro país? Certamente o Putin se perguntou. E chegou à conclusão que se não vale para um, não vale para o outro. E ponto. Simples assim. Entenderam? Bem simples. Se não vale para Israel, não vale para a Coreia do Norte. Ponto. Então não vamos levar as sanções a sério. E vamos comprar coisas da República Popular Democrática da Coreia e vamos vender coisas para a República Popular Democrática da Coreia. Só isso. E começou a ter negócio entre os dois países, normalmente. Recentemente, a China fez exatamente a mesma coisa. Não anunciou para ninguém. Sabe? Começou a comprar coisas da República Popular Democrática da Coreia. Tipo, muita coisa. Ela compra. Tipo, 95% feito na Coreia. Embala e exporta como se fosse made in China. Não apenas começou a comprar coisas da República Popular Democrática da Coreia e vender coisas para a República Popular Democrática da Coreia, como começou a pegar o que comprava dos norte-coreanos, reembalar e vender para o resto do mundo, contornando as sanções. O que os Estados Unidos vão falar? Está desobedecendo as sanções da ONU. Quem mais está desobedecendo a sanção? Esse país aqui. Está acontecendo alguma coisa contra esse país? Não. Então por que vai acontecer contra a República Popular Democrática da Coreia? Não faz sentido. Então esses três países, sem alarde, sabe, sem fazer barulho, sem... porque o Ocidente adora, né, uma declaração bombástica. Uma declaração grandiloquente. Sem fazer declarações, a Federação Russa e a República Popular da China estão negociando com a República Popular Democrática da Coreia. Sim, acham um cai dentro. Ou acham um argumento. Porque se as sanções da ONU, vamos repetir, não vale para esse país, não faz nenhum sentido que valham para esse. Mas esse país aqui tem bombas atômicas. Quantas? Umas 40, 60? Esse aqui tem 200. Então por que esse país foi punido? Se por ter feito muito pior, esse aqui não foi. Qual que é a lógica?
esse país é melhor do que o resto do mundo? Pelo jeito é, né? Porque está aqui a Alemanha, está aqui a França, está aqui a Grã-Bretanha, estão aqui os Estados Unidos, protegendo ele, argumentando que o Irã não pode ser malvado com eles. Certo? Apesar do que eles fizeram. Inclusive, quando a questão foi no Conselho de Segurança da ONU, o que os Estados Unidos disseram? Vetaram. O que o Reino Unido fez? Vetou qualquer punição. O que a França fez? Ficou calada. Ora, uma ordem mundial baseada nesses valores não vale a pena ser obedecida porque ela não é justa. Ou vale para todos os países ou não vale para ninguém. Valer só para quem os Estados Unidos e a Europa, o Ocidente quer, e não valer para que eles não querem, valer para os inimigos e não valer para os amigos. Aí não rola, né, gente? Aí não vai funcionar. Então, ao invés de gritar, de fazer barulho, de chorar, o que a Rússia, esse país imenso aqui, enorme, a China e a Coreia do Norte fizeram? Simplesmente passaram a ignorar. Fazer igual a própria ONU, ignorar. Ah, tem uma sanção. Tá, beleza. Senta lá, Cláudio, tem uma sanção. Nossa, vamos levar muito a sério. Que preocupante, hein? Oh, sanções. Que medo. Ah, por favor, gente. Certo? Então, basicamente é isso. Se as sanções não valem para esse, doravante, não vão valer mais para esse. Não é simples? Não faz sentido para vocês? Então, faz sentido para a Rússia, faz sentido para a China e, evidentemente, faz sentido para a República Popular Democrática da Coreia. E começa a fazer sentido também para o Irã. Ah, o Irã está sob sanção. E esse país aqui também não está? Tá. Esse aqui respeita sanção? Não. Então por que esse aqui vai respeitar? Foda-se, cara. Foda-se ONU. Foda-se sanções. Ou vale para todos, ou vale para ninguém. E se não vale para eles, não vale para ninguém, ponto. É isso, não vai ter grandes declarações, não vai ter anúncios. Quem gosta disso é o Ocidente, dessa palhaçada, dessa pantomima. A partir de agora simplesmente vai ser assim. Esse paizinho aqui, eu ontem até fiz um vídeo sobre isso, né? Um jornal falando que esse país ia atacar alvos nesse outro aqui. E antes disso, a reportagem mais antiga, que esse país podia usar uma bomba que nem existe, né? Mas que a bomba eletromagnética para jogar esse país aqui na Idade da Pedra. Aí eu lembrei para todo mundo que, cara, essa bomba eletromagnética, a mais poderosa que existe é russa, certo? É russa, não é nem deles. A mais poderosa bomba que existe é russa. E só é capaz de atingir 4 km². Esse país aqui, o Irã, tem 1.680.000 km². Então, só, gente, 1.684.000, né? 832.416.000 bombas. Seriam necessárias 416.000 bombas para jogar a Pérsia na Idade da Pedra. E quanto eles têm? Nenhuma. Então, qual que é o sentido dessa matéria, desse tabloide britânico? Nenhum, cara. Eles vivem disso, é pseudo-notícia. Cara, que loucura. Que loucura. Então, esse país aqui vai retaliar, esse aqui vai, claro que vai. Ah, mas não precisa, sim, mas vai. Porque se não precisando, que o Irã não precisa retaliar. Basta deixar a economia israelense apodrecer. Certo? Basta deixar a economia israelense apodrecer. Então, se o Irã não precisa, que Israel está devendo cada vez mais, arrecada cada vez menos, a economia está em frangalhos, por que o Irã vai fazer? Porque ele pode. Será que é tão difícil para o Ocidente entender isso? Eles mesmos fizeram isso muitas vezes, fizeram as coisas porque eles podiam. Atacavam o país sob pretexto falso, ataque de falsa bandeira, agressões injustas e injustificadas. Então, eles não faziam porque eles podiam. Então, o Irã também vai fazer. Por quê? Porque ele pode. E porque ele quer. O Irã vai devolver o favor que o Estado ilegítimo fez? Claro que vai.
pesado, doído. Mas antes ainda vai ameaçar bastante, fazer eles sofrerem muito. Depois faz. Por que você não precisa? Vamos repetir? Vamos repetir. Porque ele pode. E porque ele quer. A partir de agora, é assim que o mundo vai ser. Então eu vejo, e vejo pessoas sérias, pessoas boas, pessoas inteligentes. Cara, o Trump vai ganhar e vai ser horrível pro Brasil. Por que vai ser horrível pro Brasil? Nós temos amigos. E o que eles têm? Eles têm uma economia destruída. Eles têm uma economia destruída. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Só um momento. Aqui o que os Estados Unidos têm? Dívidas. Muitas, ó. 34 trilhões, 645 bilhões em dívidas só do governo federal. Cada contribuinte deve 267 mil dólares. A arrecadação do país não chega a 6 trilhões e 700 bilhões. O déficit é de quase 2 trilhões por ano. Tem 8 trilhões vencendo só esse ano. Então o que eles vão fazer para pagar esses 10 trilhões? Não sei. A dívida total do país, 98 trilhões de dólares. Uau! A dívida dos estudantes, 1 trilhão e 700 bilhões. Do cartão de crédito, 1 trilhão 362 bilhões. Pessoas vivendo em pobreza nos Estados Unidos, 43 milhões e 650 mil. Cara, os Estados Unidos têm mais problemas para se preocupar do que com o Estado legítimo. Tem muito mais problemas para se preocupar do que com o Estado legítimo. Certo? É isso que vai destruir os Estados Unidos. É com isso que eles deveriam estar preocupados. Mas não estão, né? Aparentemente eles têm tempo e dinheiro. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles nem têm um, nem tem outro. Deixa eu mostrar outra coisa. Outra coisa com a qual os Estados Unidos deveriam se preocupar é com isso aqui. Inflação. Oficialmente ela está em 3,5%. Mas ela está mentindo. A inflação nos Estados Unidos não é apenas 3,5%. Obama, quer dizer, o Nobel da Paz é uma farsa, né? É executado pelo governo, pelo parlamento da Noruega, para acobertar fracassos dos Estados Unidos. Por exemplo, quando eles perderam a guerra do Vietnã, deram o Nobel da Paz por Kissinger, por ter negociado a paz. Então, ao invés de ter sido derrotado, os Estados Unidos negociaram a paz. Aí ganham o Nobel da Paz por causa disso. Um carniceiro, né, igual o Kissinger. Depois, quando Israel sofreu uma derrota, e os Estados Unidos protegeram eles pela enésima vez, mais Nobel da Paz, né? Para dar a impressão que estava tudo certo. Depois, mais uma vez, Israel faz merda, mais Nobel da Paz para israelense. O Al Gore foi roubado em eleições fraudadas, fez um PowerPoint e por esse PowerPoint ele ganhou o Nobel da Paz também. O Obama nem teve que fazer PowerPoint, ele ganhou o Nobel porque era preto. O que ele fez para ganhar o Nobel da Paz? Era preto, ganhou o Nobel da Paz por causa disso. O Nobel da Paz é uma farsa. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, quem lutou mesmo contra o imperialismo, ainda que de uma maneira que eu acredito equivocada, tinha uma visão muito ocidental de como deveria ser a vida, e eu estou falando do Mohandas Gandhi. Mohandas Gandhi nunca ganhou o Nobel da Paz. E isso porque ele pregava a libertação através da paz. Então o Nobel da Paz é uma farsa. Ele premia dissidentes, que é o tipo de prostituição mais bem pago no Ocidente, né? Sempre que tem algum dissidente contra algum regime, dissidente chinês, dissidente coreano, dissidente russo, um dissidente, aí ganha o Nobel da Paz. Tipo o da literatura também, né? Outra farsa. Enfim.
Obama modificou o cálculo da inflação para fazer ela parecer menor. Certo? Olha lá, excluindo, tá vendo? Bem clarinho aqui, quase não dá para ler. Excluindo comida e energia, 3,8%. Essa é a inflação dos Estados Unidos. Porque não dá para você excluir comida e energia. Mas tem mais maracutaia nisso. A inflação dos Estados Unidos hoje, real mesmo, deve estar na faixa de 5%. Isso é uma coisa que deveria preocupar os americanos. Porque eles não têm produção industrial. De cada 4 produtos industriais que eles consomem, 3 são importados. Agora, o maior exportador para eles não é mais a China, é o México. Mas o que? O México exporta de produto industrializado para os Estados Unidos? Produto chinês. O chinês não é bobo. Produz 99% de uma peça, do equipamento, um produto na China e manda para o México embalar e aí vende para os Estados Unidos. Por isso que hoje o maior parceiro econômico dos Estados Unidos é o México, mas é a China. Certo? A taxa de juros deles também deveria ser preocupante. 5,33%. Meio altazinha, né? Tá meio alta. Né? Taxa de juro. Pensa comigo, se você tem uma dívida de trilhões de dólares e uma taxa de juros de 5%, bom, você vai pagar pelo menos 5 trilhões de dólares por mês de juros. E isso deveria preocupar os Estados Unidos. Vamos olhar isso aqui. Evolução das taxas de juros ao longo do tempo. Opa. Era bem baixinha. Até 16 de março de 2022. Ela era de 0,5% a taxa de juros. Menor que a inflação. Né? Não, era de 0,25%. Olha só, 0,25%. Aí, depois subiu para 0,5%, 1%, 1,75%, 2,5%, 3,25%, 4%, 4,5%, 4,75%, 5%, 5,25%, e agora está em 5,5%. Alguma coisa me diz que isso é um problema. A taxa de juros está subindo. Vamos comparar, sei lá, nos últimos 10 anos? Subindo. Uau! E eu me preocuparia com a taxa de juros, porque devendo tanto, com a taxa de juros alta, a dívida aumenta. E a taxa de juros alta desincentiva o investimento, que é mais lucrativo e seguro, simplesmente emprestar para o governo. Então o investimento diminui. Se o investimento diminui, a produção cai. Ora, os Estados Unidos só produzem 1/4 do que consome. Se a produção cair ainda mais, eles vão produzir o quê? 1/5 do que consome? 1/6 do que consome? Vai depender totalmente das importações. Mas para depender totalmente das exportações, eles precisam que o dólar continue valendo dinheiro. E a economia mundial está se desdolarizando rapidamente. Muito rapidamente. Se você olha os dados do sistema SWIFT, dá a impressão que está desdolarizando até pouco. O problema é que, se antigamente todas as trocas interbancárias eram intermediadas pelo SWIFT, agora não são mais. Agora você tem um sistema de pagamento russo, um sistema de pagamento chinês, um sistema de pagamento indiano, estão fazendo um sistema de pagamento para os BRICS. Quer dizer que os Estados Unidos agora não têm a menor ideia do quanto está sendo negociado fora do dólar. Falar a participação do dólar caiu não sei quantos por cento. Não, é um dado mentiroso. Caiu muito mais do que eles admitem. Sabe por quê? Porque eles só calculam o tanto que o dólar deixou de ser usado no sistema SWIFT. E hoje, cada vez mais gente, cada vez mais países, cada vez mais empresas usa sistema de compensação interbancária diferente do SWIFT. É a desdolarização. E isso deveria estar preocupando os Estados Unidos. Deveria estar preocupando muito os Estados Unidos, porque esse sim é um problema grande, é um problema muito grande. Os Estados Unidos deveriam ficar espertos, porque esse é um problema que pode e vai destruí-los. Uma dívida de 100 trilhões impagável, só lembrar Michael Woods, uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Essa é uma dívida que não vai ser paga. Bem ruim.
Isso é bem ruim. Tem uma dívida que não vai ser paga. Porque os países, as empresas, os bancos esperam receber. Mas não é só isso. Os Estados Unidos criaram a globalização para o mundo inteiro usar o dólar. Só que cada vez mais países estão deixando de usar o dólar, estão usando muito menos o dólar. Existe um sistema de compensação interbancária para a Insulíndia, Indonésia, Malásia, Singapura e Brunei Darussalam, certo? Isso aqui tem um outro sistema de pagamento. A Índia usa um sistema de pagamento próprio para outros países que negociam com ela. A China tem o próprio, a Rússia tem o próprio. Os árabes estão pensando em fazer o próprio. Quer dizer, cada vez menos países usam o dólar. E os Estados Unidos, na verdade, não têm, diferente antigamente, ideia do que esses países estão negociando. Porque antigamente, eles tinham acesso a tudo que era negociado pelo SWIFT. Então eles sabiam quem comprava de quem, quando e por quanto. Agora não sabem mais. Por isso que é permitido tranquilamente perdão, a Rússia negociar com a China e com a Coreia do Norte, que não passa pelo dólar, não passa pelo SWIFT. Então os Estados Unidos simplesmente não têm a menor ideia do quanto esses países estão negociando, o que cada um está comprando ou vendendo. Eles simplesmente não fazem ideia, não tem noção. O que se sabe é que eles não usam dólar. Cada dólar que não é usado tem que voltar para os Estados Unidos para ser aplicado em título da dívida. Mas uma vez aplicado em título da dívida, ele vai gerar dívida. E, bom, as pessoas começam a desconfiar se os Estados Unidos têm dinheiro para pagar tanta dívida. Não tem. Eles não têm esse dinheiro. E aí? Eles vão cobrar taxa de juros cada vez maior para emprestar para os Estados Unidos. Pagando taxa de juros cada vez maior, a dívida aumenta. O consumo diminui e a produção também. Então os Estados Unidos entram mais e mais em recessão. Com isso, os Estados Unidos deveriam estar se preocupando. Não em salvar esse Estado ilegítimo que não cumpre a resolução da ONU. Cara, não adianta ficar bravo com o Irã. O Irã é o menor dos problemas do Ocidente. Eles têm outros bem maiores. Tem outros bem maiores. Mas se eles não quiserem enfrentar, tanto melhor, né? Agir como adolescente, se até eles acreditam que se fizer algumas ameaças, fizer alguma birra, ou não pensar sobre o assunto, vai parar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vai parar. Os problemas do Ocidente só estão começando. Mas eles não vão durar muito, não. Porque o fim, dizer uma coisa para vocês, o fim está próximo. Até mais.